Temos agora o habeas corpus 769-783 do Rio, que é da relatoria da ministra Laurita Vaz. Estão inscritos para sustentar o doutor Guilherme Ziliane Carnelos, pelo impetrante Instituto de Defesa e Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos, e o doutor Pedro Paulo Lorival Carriello, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria, então, propor a Vossas Excelências 10 minutos para cada um, tá bom? Então, pronto. Então, Vossas Excelências não se incomodam se suprimirmos o relatório, né? Então, já tem a palavra o doutor Guilherme Ziliane Carnelos por 10 minutos. Muito boa tarde, senhores ministros. Cumprimento ao senhor presidente, a senhora ministra relatora, os demais ministros, senhor procurador, serventuários da Justiça. Inicio aqui, excelências, trazendo a perspectiva do direito de defesa, e eu faço pedindo vênia a vossas excelências para ler um pequeno trecho da sentença que antecedeu a impetração desse habeas corpus. Aspas. A prova de autoria de toda a dinâmica delituosa encontra amparo nos depoimentos da vítima, colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, bem como nos reconhecimentos efetuados em ambas as fases. Fecho aspas. É a isso que se resume o drama hoje enfrentado pelo paciente Paulo. Esse é o resumo, excelências, dos 70 casos iniciados contra Paulo. Todos os casos exclusivamente baseados em reconhecimento fotográfico, que, quando repetido em juízo, induz a condenação, e quando não repetido em juízo, ou seja, quando há um reconhecimento negativo em juízo, induz a absolvição. É curioso que Paulo hoje conta com mais absolvições do que condenações, e, não obstante ter sido reconhecido durante muito tempo pela autoridade policial nesses 70 casos. Por respeito ao tempo de Vossas Excelências, eu não vou aqui adentrar na questão própria do reconhecimento e da falibilidade da memória humana e do controle epistêmico das provas dependentes da memória, porque esta Colém da Corte, com maestria, já tratou do tema. Eu trago aqui, excelências, a questão de Paulo na premissa de que esses precedentes são mais do que suficientes para se notar a violação sistemática de direitos que hoje é sofrida por este cidadão, um homem negro, que foi consumido pela máquina de moer gente que se tornou o Poder Judiciário na sede do Rio de Janeiro. Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que ninguém, em primeiro grau, e até o grau de recurso, de apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, notou este caso, excelências. Aqui se trata de um caso de seletividade penal institucionalizada, e eu vou aqui descrever brevemente o caso de Paulo. Um homem de 33 anos, hoje com 36, um homem de 33 anos sem nenhuma anotação criminal, que vivia numa comunidade carente e vulnerável da região de Belford Roxo, onde se sabe, onde são noticiados os altos índices de criminalidade. Esse rapaz, sua foto veio parar num procedimento em que se apurava receptação, em que, curiosamente, a vítima era companheira de uma promotora de justiça. Nos autos, excelências, deste processo específico, consta trocas de mensagem de WhatsApp do delegado de polícia da 54ª Delegacia de Polícia de Belford Roxo, troca de mensagem de WhatsApp do delegado com a vítima, no qual, abro aspas, ele diz: eu acho que eu sei quem é, e encaminha uma fotografia que não era de Paulo. No entanto, Paulo foi reconhecido em solo policial e só não foi condenado porque a vítima, em juízo, negou o reconhecimento. Só que, a partir daí, excelências, as fotografias de Paulo, que não se sabe de onde vêm, mas que, como foram parar na delegacia, mas que foram extraídas de seu perfil na rede social Facebook, passaram a ser
estampadas no álbum, passaram a integrar o álbum de suspeitos e a estampar um mural de suspeitos daquela delegacia para onde vítimas eram conduzidas e induzidas ao reconhecimento. E eu digo induzidas com base em prova trazida a estes autos, e está a folhas 273 e 274 destes autos, no relatório produzido pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Todos, excelências, absolutamente todos os reconhecimentos de Paulo se deram com base nessas fotografias presentes nesses autos, e todos os inquéritos policiais e ações penais seguiram essa mesmíssima toada. Fato, boletim de ocorrência, reconhecimento policial feito pela vítima, muitas vezes, muitos dias após os fatos. Há casos em que o reconhecimento aconteceu 196 dias depois do fato. Reconhecimento repetido em juízo. Alguns casos, houve um caso em que se chegou a um reconhecimento ocorrido 1.584 dias após o fato. E todos esses reconhecimentos, quando confirmados em juízo, gerando condenação. E é de se destacar, excelências, a má qualidade investigativa. Esses inquéritos eles não tinham capacidade para durar 30 minutos, dada a escassez do que se fez em solo policial. Paulo é alvo de 70 investigações, ele está preso há 3 anos e ele nunca foi ouvido pela autoridade policial. Ao contrário, a autoridade policial estabeleceu uma visão de túnel, decidindo eleger quem era o responsável pelo caso, e assim ficava fácil investigar, assim ficava fácil dar vazão àquela quantidade de inquéritos policiais, quando se sabe, excelências, que os autos de reconhecimento não seguem nem o mínimo do que estabelece o artigo 226 do Código de Processo Penal. Basta, para isso, olhar a descrição feita de Paulo pelas vítimas. As descrições variam muito. Paulo é um homem alto, é um homem de 1,85 m de altura. Eu me considero uma pessoa alta e tenho 1,83 m. No entanto, Paulo já foi descrito com 1,60 m, com 1,70 m, com 1,90 m, com 1,75 m. No HC 771-296, de relatoria do eminente ministro Joel Elan Parchonic, Paulo é descrito como negro, magro e baixo. Negro, magro e baixo. Um homem de 1,85 m de altura jamais vai ser descrito por quem quer que seja como uma pessoa baixa. E aqui, excelências, eu não critico só, e eu não chamo a atenção de Vossa Excelência só para a autoridade policial. O Ministério Público não exerceu o seu dever de controle externo da autoridade policial. O Poder Judiciário chancelou e vem chancelando prisões preventivas. Foram quase 50 ordens de prisão preventiva executadas contra Paulo. Ele já conta com 4 condenações transitadas em julgado, e mesmo assim, quando ele é questionado sobre a extensão de sua folha de antecedentes, ele diz com dor, mas com a honestidade que lhe cabe frente à sua pequenez em relação à máquina estatal. Diz ele, é difícil, mas eu nunca roubei ninguém. Portanto, excelências, a situação que se coloca aqui, embora pareça sui generis, ela não é. É uma postura institucionalizada que deve ser combatida por esta colenda corte. Essa postura institucionalizada que joga pobres e pretos no cárcere e os deixa lá nessa roda viva de crueldade. Daí porque, excelências, essa afetação deste caso a esta sessão é tão relevante. O que está sob júdice não é um caso específico. O que está sob júdice é uma postura institucional que há de ser combatida, porque Paulo, devem existir vários por aí, devem existir vários Paulos. O Paulo de que tratamos aqui hoje, ele é um recorte, ele é um pequeno recorte das vítimas feitas por essa postura investigativa de péssima qualidade. Péssima qualidade, é uma inexistência de investigação que impede o exercício de defesa na ação penal. Afinal de contas, que chances teria Paulo, nos autos de uma ação penal, um homem preto, pobre e preso, de se defender?
de provar um negativo quando tudo que basta para a justiça é o reconhecimento feito fotograficamente e repetido em juízo. Portanto, eu peço aqui, em nome do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que a decisão a ser tomada nestes autos, que eu espero que seja de concessão da ordem de habeas corpus, transcenda os autos desse processo. Transcenda, ao menos em relação a Paulo, atingindo a todas as sentenças contra ele que foram impostas com base exclusiva no reconhecimento, e que atinja a todos os recebimentos de denúncia que tem por base unicamente este reconhecimento fotográfico, que esta Colém da Corte já declarou ser ilegal. Muito obrigado, excelências. A palavra agora o doutor Pedro Carriello. Excelentíssimo doutor ministro, presidente dessa terceira sessão, ministro Ribeiro Dantas, ministra Laurita Vaz, relatora desse processo, demais componentes. Há uma nota de um tradutor da dificuldade, às vezes, de exercer a tradução, e diz assim, tradutório e traditório, ou seja, um provérbio italiano, onde ele pretende que a verdadeira natureza da tradução é a traição. E aí esse tradutor, ele diz que essa traição se dá muito na dificuldade, às vezes, de você achar a exata expressão daquele idioma, que às vezes é uma palavra refinada, algo similar que no local é uma expressão corriqueira. Por isso que a tradução gera, às vezes, essa traição. Por mais que o Guilherme, aqui, nosso colega do IDDD, por mais que eu tente me esforçar, é quase impossível traduzir a cada um dos senhores o que é a existência desse assédio processual ao Paulo. Não há experiência de qualquer ministro ou ministra que consiga traduzir o que é responder 70 demandas, 62 demandas processuais pelas mesmas circunstâncias. Então, eu penso, não quero trair a quem eu represento, mas eu preciso ser fiel a esse exercício de justiça. E aqui eu digo aos senhores que a dificuldade é tão grande, porque ela vem num turbilhão, ministros. Ora vem notícia de uma absolvição, ora vem notícia de uma condenação numa determinada comarca, ora vem notícia de uma condenação no Tribunal de Justiça, e, de repente, tem um HC no STJ. E a gente fica tentando fazer planilhas para acompanhar esse turbilhão de uma violação sistêmica. E é evidente que o processo penal brasileiro, por mais difícil que seja, precisa dar uma resposta a essa situação específica. Os senhores têm sido brilhantes, né? Digo aos senhores, né, talvez uma das turmas, né, entre as turmas que tem mais avançado no processo de proteção do processo penal brasileiro, mais que o Supremo Tribunal Federal, seja ambas as turmas dos senhores. E o que a gente tem no processo penal brasileiro hoje? A gente tem uma espécie, né, é preciso ser dito isso, o Paulo é negro, Paulo é pobre, preto e periférico. Eu queria apenas dar exemplo aos senhores como é que é difícil hoje um processo penal brasileiro, e os senhores têm feito essa filtragem. Por exemplo, o reconhecimento fotográfico, a partir de estudos de casos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, do próprio CONDES, do próprio CNJ, 80% dos acusados reconhecidos em fotografia são pretos. Audiência de custódia. Os acusados de cor negra representam quase 75%. Olha que é mais dolorido, ministros. Se prende mais pretos e se solta menos pretos na audiência de custódia.
Não termina, não. Em centro de pesquisa da Defensoria Pública sobre tráfico, o perfil é um só. São 2 policiais militares, em geral, em regra, com menos de 50 gramas. E qual é o perfil do acusado, do traficante? Preto! Então, a cor do processo penal brasileiro tem cor. É preta. É um racismo que nós temos aqui. E isso são pesquisas, estudos. O caso do Paulo, veja, eu quero lembrar aqui, lembrar mesmo, a instituição, uma organização civil chamada Crioula, que está há 30 anos, que está fazendo um trabalho excelente, racismo e violência do Estado, né? E ela diz o seguinte, na lição do Stuart Hall, o racismo, ele não é abstrato, o racismo não é geral, ideológico. O racismo pega na pele, o racismo é concreto. O caso do Paulo é racismo. É preciso ser dito isso. A prática de um reconhecimento processual em que um negro de 1,85 é reconhecido como baixo, espalhado em demandas pelo Rio de Janeiro, é racismo processual. É racismo. O racismo... não existe racismo abstrato. Não existe, mas existe num caso concreto. E esse é um caso concreto. É dolorido dizer isso. Mas nós somos uma nação racista. Uma nação que há anos atrás, há mais de 100 anos, quando o negro andava na rua, se presumia que ele era escravo. Hoje, um negro periférico, pobre, se presume que é culpado, principalmente no reconhecimento fotográfico desse escalão. E aí, por isso que a gente precisa dar uma resposta sistemática a essas violações sistêmicas. E a engenharia processual, a engenharia constitucional, ela dá caminhos, e é isso que eu solicito, especialmente a ministra relatora, agradecendo por trazer aqui. Nós temos, nessa luta, a gente tem a ideia de um macroprocesso. Esse é um processo que ele precisa transcender. Ele vai resolver esse caso concreto, mas ele precisa iluminar, ele precisa irradiar, ele precisa acabar com o racismo. Isso me machuca muito, mas que o TJ do Rio de Janeiro tem fabricado com esse conjunto de automação de sentenças condenatórias. Isso é automação. E olha que nós temos. Há um princípio da transcendência, se me permite, senhores ministros, apenas como... No Tribunal Superior do Trabalho, existe uma legislação, que é 13.467 de 2017, em que se acrescentou no recurso de revista a possibilidade, segundo o qual se analisa o caso concreto e dá uma transcendência jurídica, social, política a essa situação. E é isso que nós solicitamos aos senhores, essa transcendência. Há no Código de Processo Civil a ideia de cooperação judicial, quando há um assédio. Foi comum isso quando o jornalista fez crítica a uma determinada... Não, fez a Rede Record, né? Ele sofreu várias demandas judiciais pelo Brasil todo. A dificuldade em se defender fez com que se criasse um instituto de cooperação, onde se alterava até competência, para que se unificasse essa demanda e permitisse o direito de defesa. Olha, a Defensoria Pública não é capaz de acompanhar, tanto que o IDDD está junto nessa história. Ou seja, uma entidade, né, de luta, né, pelo estudo de defesa, uma entidade pública, estatal, com todo o seu aparato, ela não consegue responder. Por isso nós estamos hoje aqui. E aí, eu já caminhando, senhora ministra, transcender é ultrapassar. Transcender é romper barreiras. Transcender é um projeto infinito do homem. Diz o Boff isso. Eu queria aqui lembrar, o Boff diz o seguinte, num trabalho perfeito, entre imanência e transcendência. Tempo de transcender, ele diz o seguinte: creio que a transcendência é talvez o desafio mais secreto e escondido do ser humano. Ele se recusa a aceitar a realidade no qual está mergulhado, porque se sente maior do que tudo que o cerca. Com seu pensamento, ele habita as estrelas, rompe todos os espaços. Essa capacidade é que nós chamamos de transcendência.
Isto é, transcende, rompe, vai além do que é dado. Numa palavra, eu diria, o ser humano é um projeto infinito. Que os senhores sejam transcendentes hoje. E como poderia ser isso? Essa engenharia processual precisa nos ajudar, comunicar essa decisão a todas as varas, todas as, de suma importância, mas algo mais potencial. Uma defesa tão proporcional deve ser feita da forma que a violência é feita com Paulo, em 70 processos. É isso. Eu agradeço, desculpa qualquer exagero. Uma questão de fato, senhor. Perfeito. Apenas ressaltar que o reconhecimento feito não se baseou apenas em fotografia. Quando foi colocado ele juntamente com mais 4 pessoas, entre elas uma pessoa que a vítima alegou ser muito parecida e que foi descartado pela sua estatura. Apenas para ressaltar esse ponto de vista, que não se baseou exclusivamente na fotografia do acusado. Okay. O senhor permite, ministro presidente, só apenas um fato? É muito importante isso. Esse reconhecimento se deu em juízo. Ou seja, essas duas turmas já entenderam que o reconhecimento fotográfico, ele contamina o reconhecimento em juízo. E esse processo se dá nessa forma, em juízo. Ou seja, ele foi reconhecido fotograficamente em sede policial. É isso. Ok. Passa a palavra à relatora, ministra Laurita Vaz. Senhor presidente, senhores ministros, eu faço inicialmente uma saudação ao doutor Guilherme Ziliane Carnelos, que é, todos sabem, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Pastos. E agradeço e parabenizo, por ter vindo a participar dessa sessão, dessa oportunidade. E eu também cumprimento o doutor Pedro Carriello, que é defensor público do Rio de Janeiro, e todos sabem que eu sou uma pessoa que incentivo demais, todos sabem, os defensores públicos que vêm aqui sempre, o trabalho da Defensoria Pública. E é só para contar uma passagem antiga, que quando eu era vice-presidente e presidente dessa corte, eu trabalhava muito de plantão, nos períodos de férias forense, nos feriados de final do ano, e eu sempre fazia um apanhado dos habeas corpus que chegavam para mim naquele período, e cobrava dos estados, quando eu não via habeas corpus durante, vamos imaginar, 20 dias, vindo de determinado estado. Será que o sistema prisional está tão bom que não chega nenhum habeas corpus aqui, por exemplo, do meu estado de Goiás, que eu reclamava bastante também? Então, por quê? Porque eu acho muito importante o trabalho da Defensoria Pública, principalmente quando o réu, o acusado, o penitente, que eu gosto de chamar, está já em execução de pena, que era esquecido, na maioria das vezes, nos presídios. Então, para fazer essa consideração, eu esclareço que esse habeas corpus, ele, diante do tema que era trazido, o levei para a sexta turma, também acolhendo a manifestação dos ilustres pares lá da sexta turma, para que nós trouxéssemos esse caso para julgamento aqui, em conjunto da quinta e sexta turma, portanto, da nossa terceira sessão. E eu vou fazer uma análise aqui, primeiramente, do que tem de provas, debrucei, neste caso, vou fazer uma análise, assim, bem rapidinha, do que tem, para depois, eu acho que a minha ementa, que depois é autoexplicativa, ela termina por elucidar esses fatos. Então, eu estou dizendo o seguinte, que sem a necessidade de análise vertical do conjunto probatório, constato que algumas premissas importantes ao deslinde do feito mostram-se
incontroversas, a saber, primeiro, a condenação do paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da vítima e nos reconhecimentos realizados em solo policial e em juízo. Segundo, não foram ouvidas outras testemunhas de acusação. Terceiro, a res fustiva não foi apreendida em poder do acusado. E quarto, o réu negou a imputação que lhe foi dirigida. Embora a corte local tenha considerado, aspas, perfeitamente válidos os reconhecimentos realizados, tais elementos de prova não podem lastrear a condenação. Com efeito, é incontroverso nos autos que, logo após o roubo cometido em 27 de julho de 2019, a ofendida compareceu à delegacia para registrar boletim de ocorrência e, naquela ocasião, ela descreveu o suspeito do crime como jovem pardo, com cavanhaque e magro. Estou lendo entre aspas. A referida descrição é categoricamente genérica, ineficaz para particularizar uma pessoa. Requisitos mínimos, como cor dos olhos, estatura e tipo de cabelo, deixaram de ser reportados nessa primeira descrição do possível autor do delito. Cabe também ressaltar que, nessa mesma data, a vítima não efetuou qualquer reconhecimento. Naquele dia, ela não fez reconhecimento. Houve apenas o registro da dinâmica do delito e a descrição genérica de poucas características físicas do suspeito, conforme esclarecido acima. Somente depois de passado 15 dias, a ofendida retornou à sede policial para formalizar o reconhecimento fotográfico. Porém, na oportunidade, alterou sensivelmente a descrição das características físicas do possível autor do delito. Alguns aspectos foram adicionados, outros foram retirados e outros foram modificados. Confira-se a confrontação entre a primeira e segunda descrição do suspeito ocorrida em solo policial. Na primeira declaração prestada em 27 de junho de 2019, a vítima disse, aspas, a dupla era composta de uma jovem, de um homem jovem, pardo, com cavanhaque e magro, e que a outra pessoa era uma mulher, uma jovem, baixa estatura, negra e cabelo curto. Isso está às folhas 85 dos autos. Depois, como eu disse, mais de 15 dias depois, em 12 de agosto de 2019, ela foi fazer o reconhecimento. E o que ela descreveu? Ela descreveu o seguinte, aspas, descreve esse criminoso que abordou e assumiu a direção de seu veículo como homem aparentando 24 a 28 anos, negro, não era mais pardo, negro, magro e aproximadamente com 1,70 metros de altura, que descreveu a outra criminosa como mulher jovem aparentando 16 a 18 anos, negra, porte físico médico e aproximadamente com 1,60 m de altura. Está às folhas 128 dos autos. No primeiro relato, a ofendida indica que o autor seria de cor parda. No segundo, afirma que ele seria negro. Frisa que, na primeira descrição, a vítima já havia distinguido a cor de pele do coautor homem e da coautora mulher, indicando que essa seria negra e aquele pardo. Enquanto a descrição da cor da pele da suspeita do gênero feminino, cuja identidade não restou apurada, foi mantida na segunda declaração, 12 de agosto de 2019. Aquela referente ao suspeito do gênero masculino foi alterada, de pardo para negro. Outro sim, no primeiro relato, a ofendida não indicou a idade aparente do autor, mas no segundo, precisou que o agente teria possivelmente entre 24 e 28 anos. Na primeira descrição, em 27 de julho de 2019, foi informado que o suspeito teria um cavanhaque. Porém, em 12 de agosto de 2019, esse dado não foi repetido. A altura do roubador
por sua vez, não foi descrita no primeiro comparecimento à delegacia, somente foi referida na segunda descrição. Aliás, merece destaque o fato de que, em audiência, a vítima não afirmou que havia reconhecido o paciente em sede policial, com absoluta certeza. Ao contrário, alegou que, naquela ocasião, após visualizar as fotos, apenas sinalizou que, possivelmente, o réu seria o autor do crime. Além das contradições acima referidas, enfatizo que as possíveis características físicas do suspeito foram narradas com maior riqueza quando já decorrido certo período de tempo da prática delitiva, e não na declaração prestada no dia dos fatos. As regras da experiência comum, porém, indicam o decorrer do tempo tem ação negativa quanto à confiabilidade da memória. O processo natural de esquecimento, aos poucos, exclui da memória alguns dados que até então haviam sido apreendidos. Porém, o inverso não é usual. E eu acrescento, eminentes pares, que eu trouxe aqui no meu voto, que tem inúmeras páginas, entendimentos doutrinários, muitos entendimentos doutrinários, precedentes aqui da nossa, a maioria da nossa sexta turma, mormente em feitos da relatoria do ministro Rogério Schettini, que é o pioneiro no exame da matéria trazida agora, e também de outros ministros, ministro Sebastião Reis, ministro Antônio Saldanha, mas eu não vou ler. Eu vou ler a minha ementa, que diante dessa prova que eu trouxe, que essa é a prova que tem nos autos. Não tem outra prova da acusação. A acusação não se preocupou em trazer mais nada para esclarecer os fatos. Então, essa prova é que tem na decisão de primeiro grau, na decisão de segundo grau, e agora vem neste habeas corpus. Então, eu vou ler a minha ementa agora, que é autoexplicativa, para não ficar repetindo, né, coisas que não têm muita necessidade de ser lida nessa oportunidade. Então, eu digo o seguinte: primeiro, o item ementa. O reconhecimento positivo, que respeite as exigências legais, pode comprovar a autoria, mas isso não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como agente do crime seja prova cabal e irrefutável. Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação, Polícia e Ministério Público, seria relegada a segundo plano. O magistrado, por sua vez, tornar-se-ia mero homologador da acusação formalizada pelo ofendido. Segundo ponto, o reconhecimento de pessoas que obedecem às disposições legais, o que não as observa é nulo, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova, confissão, testemunha, perícia, acareação, etc. Ao contrário, deve ser valorado como os demais. Terceiro ponto aqui da minha emenda. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curso lapso temporal entre o crime e o ato, e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo, o que não ocorre no caso em tela, como já li, a prova de fato merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses, o reconhecimento pode não servir como prova cabal de autoria delitiva, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato, porventura, não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado, como aconteceu neste caso, que o reconhecimento é extremamente genérico. Quarto, a confirmação em juízo do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro, isento de erros involuntários, pois, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém
como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta para tanto. Eu trago, assim, são palavras essa que eu li, entre aspas, do eminente ministro Rogério Schettini, que foram proferidas, não é, no HC 712-781, cujo acordo está publicado no DJE de 22 de março de 2022. E prossigo dizendo o seguinte aqui, o sistema está meio travado, no item da emenda, no item 5 da emenda. No caso, eu já até li lá no voto, é incontroverso nos autos, repito mais uma vez, a condenação do paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo. Segundo, não foram ouvidas outras testemunhas de acusação. Terceiro, a ressustiva não foi apreendida em poder do acusado. E quarto, o réu negou a imputação que lhe foi dirigida. Sexto, constata-se primo icto oculi, e sem a necessidade, repito mais uma vez, de incursão aprofundada no asseio probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário a que qualquer pessoa pode ser acometida. E sétimo, em audiência, a ofendida nem mesmo afirmou que havia reconhecido o paciente. Isso eu respondo às palavras do Ministério Público Federal, em sede policial, com absoluta certeza. Ao contrário, alegou que, naquela ocasião, após visualizar os fatos, apenas sinalizou que, possivelmente, o réu seria o autor do crime. Oitavo, não se desconhece que, na origem, isso é um fato preponderante aqui também e muito importante, que o paciente responde por dezenas de acusações relativas à suposta prática de roubo. A própria defesa, eu digo com nítida boa-fé, enuncia tal fato na inicial, porém alerta que, abro aspas, em vários deles ele já foi absolvido, em razão de vícios do ato de reconhecimento e da falta de certeza quanto à autoria delitiva. E citados foram 34 dos autos. O alerta defensivo é corroborado pelo substancioso estudo anexado nos autos pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos, informando que o paciente, veja bem, o paciente já foi absolvido, leio entre aspas, em 17 ações penais, nas quais o próprio Ministério Público opinou pela improcedência e, por isso, também não interpôs recurso. E que reabro aspas, o principal motivo das absolvições foi a ausência de ratificação em juízo do reconhecimento policial, fecho aspas. Portanto, as graves incongruências no reconhecimento do hora-paciente não podem ser sanadas apenas em razão quantidade de vezes em que este foi reconhecido em outros feitos. E nono, considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela vítima e que há divergências e inconsistências na referida prova, aferível de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático probatório, concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão para a qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima em dúbio pro réu, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação. Então, com essas considerações, eu concedo a ordem, resumindo, né, não lendo o voto, mas que está à disposição da defesa e da disposição do advogado do Instituto, para absolver o paciente, com fundamento no artigo 386, inciso 7º, do Código de Processo Penal. E eu, senhor presidente e senhores ministros, vejo que há alguns destaques referente à extensão que deve ser dado a este julgado, e eu já faço que ele será publicado aqui rapidamente
aqui no nosso meio de comunicação do STJ, e que também vou acolher até um destaque feito inicialmente pelo ministro Sebastião Reis, de encaminhar cópia da decisão aos juízes, né, e ao egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para conhecimento desse fato. É como voto, senhor presidente e senhores ministros. Muito obrigado, ministra Laurita. Ministro Sebastião Reis Júnior. Senhor presidente, eu gostaria, no primeiro momento, de enaltecer o voto da ministra Laurita, inclusive a iniciativa de trazer uma questão tão delicada, de uma ilegalidade tão gritante, à sessão, para que essa decisão tenha, né, a repercussão que se faz necessária. Eu gostaria também de parabenizar tanto o doutor Pedro Carriello como o doutor Guilherme Carneiro pelas brilhantes sustentações e pelo também cuidado especial com um caso dessa natureza. E, por fim, eu gostaria apenas de lamentar, né, porque esse é o tipo do caso, da situação que demonstra, eu posso até usar uma palavra meio forte, mas quase a falência do nosso sistema processual penal. Porque não se trata de um caso isolado, infelizmente, ou seja, todos os dias nós estamos nos deparando aqui com situações semelhantes. Talvez não com essa intensidade, ou seja, da mesma pessoa estar envolvida em cerca de 60 e poucas ações, em razão de um reconhecimento fotográfico. Mas o problema do reconhecimento fotográfico tem sido tratado com certo descaso, e lamentando, inclusive, a atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal, né? Ou seja, aquele que deve atuar e ao receber o inquérito, deve avaliar se realmente as provas foram bem produzidas, se as provas são suficientes, e esse volume de ações envolvendo a mesma pessoa, com base no mesmo reconhecimento, eu acredito que mostra que alguma coisa não está funcionando, né? Ou seja, esse exame primeiro que deveria partir por parte do Ministério Público não está acontecendo, e, infelizmente, esse, vamos dizer, quase descaso com o caso concreto está sendo endossado pela Justiça, o que é mais assustador ainda, né? Não em todos os casos, porque deu para perceber que, em algumas situações, o paciente foi absolvido. Mas, em alguns casos, há condenação, ou seja, parece que ele tem, inclusive, já condenações transitadas em julgado, inclusive. Ou seja, o que mostra que o sistema realmente não está funcionando. Em situação anterior, eu já tinha votado na turma sobre essa minha preocupação com a questão do racismo, ou seja, como disse o doutor Pedro da tribuna, ou seja, ele existe, ou seja, não há como se contestar essa realidade, e mesmo que de uma forma clara, né, ou seja, mesmo de uma forma implícita, basta a leitura dos processos, fazer uma análise do que chega nas nossas mãos, que a gente vai perceber realmente que o preto pobre é o principal alvo da atuação policial. Ou seja, se você pegar uma mesma situação numa região periférica, aí, vamos dizer assim, na zona sul do Rio, Leme, Ipanema, Leblon, o comportamento é diferente. Ou seja, a gente vê diversas vezes aí, inclusive em reportagens de televisão, situações em que, quando, vamos dizer assim, a pessoa envolvida em um determinado incidente é branco, de melhor condição, há um tratamento todo cuidadoso por parte da atividade policial. E quando é uma pessoa preta, realmente a violência prepondera. Eu lembro de um caso há pouco tempo, em São Paulo, num condomínio de luxo em São Paulo, em que foi filmado, inclusive, a forma que o dono da casa estava tratando a autoridade policial, xingando, berrando, gritando, e a autoridade policial distante, simplesmente observando o que estava acontecendo. Que se a gente transportasse aquela situação para uma região de menos poder aquisitivo, não tenho dúvida que não seria esse o comportamento da autoridade policial, né? Ou seja, ela atuaria com muito mais rigor, inclusive um rigor físico, né? Ou seja, então, é uma situação realmente muito absurda que transparece desses autos. Eu lembro que há pouco tempo houve uma reportagem no Fantástico sobre, logo que o ministro Rogério Schietti trouxe pela primeira vez essa questão do reconhecimento fotográfico, e deu razão a uma longa reportagem no Fantástico sobre isso,
E uma das pessoas entrevistadas, ela disse que ela já tinha sido apreendida, ou seja, conduzida à delegacia para investigada em algumas oportunidades, a ponto dela adotar como rotina do seu dia a dia um diário fotográfico de todas as suas ações. Então, era um trabalhador autônomo e que passou a registrar o seu dia a dia, de modo que, caso fosse chamado novamente a comparecer a uma delegacia, ele tivesse de imediato como comprovar o que ele estava fazendo naquele dia. Então, ele ia trabalhar, ele registrava que ele estava trabalhando, fotografava a casa onde ele estava indo, anotava o dia tudo certinho, fotografava o trabalho dele, anotava a hora que ele tinha chegado, a hora que ele tinha saído, tudo. Ou seja, a pessoa chegou a viver esse nível de tensão, de estresse, né? Ou seja, algo que realmente, com toda certeza, nenhum de nós nem imagina, né? A gente pode, assim, de uma forma bem, talvez imprecisa, né, ter uma ideia, mas realmente só quem sofre isso é que pode dizer o que isso significa. Então, eu gostaria, ou seja, eu acompanho integralmente o voto da ministra Laurita, agradecer, inclusive, ter aceitado essa minha sugestão de que todos os processos que sejam a cópia dessa decisão sejam encaminhados a todos os processos onde o paciente figura como réu, como investigado, como apelante, eu não sei a situação de cada um dos processos. Eu acredito que a defesa poderia instruir os autos com a indicação precisa desses processos, até para orientar a secretaria, ao final, a comunicação dessa decisão, né? Então, é isso, senhor presidente. Eu acompanho na íntegra, com essas considerações, o voto da ministra Laurita. Obrigado, senhor ministro Sebastião Reis. Como vota o ministro Rogério Schietti? Senhor presidente, eminentes pares, Ministério Público, nobres advogados, e especialmente os doutor Pedro Carriello, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e doutor Carnelos, representando o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que produziram um trabalho dos mais edificantes, porque não se ativeram a simplesmente trazer o que ocorre neste processo, mas fizeram um retrato de uma situação absolutamente vergonhosa. Aliás, mais do que vergonhosa, é um desprezo ao ser humano que se está a fazer neste caso. A ministra Laurita, com muita sensibilidade, trouxe o tema a esta sessão, produziu um magnífico voto, mostrando, resumidamente, que o reconhecimento feito neste caso decorreu de uma série de outros erros, a partir, como bem demonstrado pela defesa, de um inicial reconhecimento fotográfico, feito em total desacordo com o que determina a lei, e, a partir deste primeiro reconhecimento, a impressão que se tem é que todos os roubos não apurados pela polícia de Belford Roxo foram atribuídos a este indivíduo. Um rapaz com 32 anos que nunca teve absolutamente nada na sua folha penal. Duas testemunhas de defesa, isso está nas folhas 78, testemunharam que o acusado é um réu que trabalhou como porteiro de um condomínio de 2018 até meados de 2020, chegando a abrir um lava-jato dentro desse condomínio a fim de complementar sua renda, afirmando nada saberem sobre eventual atividade ilícita do réu nesse período. Ou seja, nós não estamos aqui diante de um caso como qualquer outro. Nós estamos diante de um caso que, a mim particularmente, me envergonha, por ser integrante desse sistema de justiça, capaz, como dito pela nobre defesa, doutor Carnelos, um sistema que é um sistema de moer gente. É uma roda-vida de crueldades. Nenhum de nós pode avaliar o que representa 3 anos dentro de uma cela fétida, insalubre e apinhada de gente,
como é a situação desse rapaz. E nós estamos aqui a julgar um dos 70 casos que ele está por responder. Alguns já foram absolvidos. Ele já foi absolvido em alguns. Quantos outros serão necessários chegar a este STJ para que nós, singularmente, respondamos a esses casos? Quantos anos demoraremos para resolver a situação de Paulo Alberto da Silva Costa? Não é possível que nós nos ceguemos a essa realidade. A ministra Laurita bem demonstrou todas as falhas de investigação deste caso, porque, infelizmente, é preciso que se diga que a polícia ainda se contenta com esta prova, que é uma prova epistemicamente falha, uma prova que depende da memória humana, e a toda a psicologia, como bem demonstrado, comprova que a memória é sujeita a uma série de fatores externos e internos, psíquicos, endógenos, exógenos, que afetam a capacidade do ser humano de reconhecer um rosto, ainda mais um rosto negro, que para nós brancos é muito parecido. É o efeito racial, é o efeito de um reconhecimento feito por pessoas que não têm a capacidade de distinguir características típicas, fenótipos de uma raça que não é a nossa. E, não obstante tudo isso, vemos, em muitos casos, a justiça condenar com base só nessa prova. E é por isso que nós temos enfatizado em vários julgados da 5ª e da 6ª turma, que mesmo quando se observa o procedimento do artigo 226, não é possível condenar alguém com base tão somente no reconhecimento formal. Porque é uma prova epistemicamente inidônea. Não se pode enviar ao presídio alguém porque uma vítima, com todo o estresse causado pelo roubo, com uma arma apontada para a sua cabeça, geralmente num ambiente escuro, e 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, indica alguém, a partir de um álbum fotográfico, ou mesmo presencialmente, como tendo sido o autor daquele roubo. Não é possível que esta prova seja a única a ser produzida. E a polícia pode fazer mais. Porque, quando se trata de crimes de colarinho branco, a polícia requer interceptação telefônica, interceptação telemática, juntada de câmeras de áudio e vídeo, imagens da rua, geolocalização pelo celular do acusado, testemunhas, busca e apreensão, porque em roubos somente esta prova gera condenação. Porque são pessoas pobres, pessoas invisíveis, pessoas sem recursos para custear uma boa defesa. E são sortudos os que têm a Defensoria Pública, e aqui eu enalteço a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho magnífico em trazer esses casos para nós, mostrando o que acontece não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Então, são raras as pessoas que têm essa sorte de contar ou com uma boa defesa técnica, um advogado, ou com a Defensoria Pública. Então, senhor presidente, minhas colegas, eu entendo que a providência que o ministro Sebastião propôs é extremamente salutar, mas eu ousaria propor mais. Nós estamos, acredito, pelo menos eu estou convencido de que estamos diante de um erro judiciário gravíssimo e com consequências ainda duradouras no tempo. E nós temos condições de impedir isso, concedendo um habeas corpus de ofício para suspender a execução penal de Paulo Alberto da Silva Costa, e suspender todas as prisões preventivas decorrentes desses processos e inquéritos que estão em andamento, até que se julguem todos esses processos em definitivo. Porque ele tem o benefício da dúvida, e mesmo nos casos em que já foi condenado, ele foi condenado indevidamente, porque todas as condenações decorreram de um único reconhecimento.
ainda que confirmado em juízo, com todos os vieses que, bem sabemos, interferem neste ato de confirmação de uma impressão inicial consubstanciada num ato de reconhecimento fotográfico. Todos os inquéritos e processos foram instaurados a partir de um reconhecimento fotográfico. Sabe-se lá como. Então, eu entendo e proponho que nós concedamos uma ordem de ofício para suspender a execução, as execuções penais, determinando a imediata soltura de Paulo Alberto, e que ele não possa mais ser importunado por esses processos, a não ser responder por eles, porque cada juízo tem a sua competência e, acredito, irá levar em consideração todos esses fatores que nós estamos debatendo para julgar os processos que ainda estão em andamento. Mas não é possível que essa pessoa continue aguardando presa por mais anos e anos, até que todos os habeas corpus sejam julgados, porque nós iremos receber aqui uma infinidade de habeas corpus. E nem sabemos se outros inquéritos não estão sendo instaurados contra ele, a partir de uma única e inicial fotografia num crime de receptação, em que ele foi absolvido, em que a vítima afastou a sua autoria ao ser ouvido em juízo. Então, é esta, senhor presidente, eminentes pares, a minha proposta, que nós não só concedamos a ordem nos termos propostos pela ministra Laurita, mas que, de ofício, também suspendamos a execução penal e as prisões preventivas que tenham sido decretadas em desfavor de Paulo Alberto da Silva Costa. É meu voto. Acompanho a sua sugestão. A única preocupação que eu tenho é em relação àquelas ações transitadas em julgado. Como é que nós vamos fazer em relação... Mas as transitadas em julgado, nós estamos eu sei, mas nós estamos suspendendo as ações, independente de ter uma revisão criminal. Como? Suspendendo a execução dessas condenações. Ou cancelando de vez as condenações. Porque é uma decisão transitada. Eu imagino que nós possamos suspender a execução para que venham, ou em revisão criminal, ou em outros habeas corpus. O que não me parece razoável, mantemos ele preso. Eu só acho que a gente ficaria na dependência de uma ação da defesa de propor um habeas corpus ou uma revisão criminal nesses casos. Permita, presidente, no sentido, tanto aqui o IDDD quanto a Defensoria, nós estamos já fazendo um estudo são 4 ou 5 H6 para mexer justamente nessas que estão com trânsito julgado. Essa está com trânsito julgado, a de hoje. A de hoje está com trânsito julgado. É que os senhores estão julgando agora, nesse exato momento. Está claro? Então, no sentido de auxiliar a Corte nessa decisão que transcende, as defesas se comprometem porque tudo a partir dessa premissa, do julgamento de hoje, para que a gente possa avançar. Por isso, da importância desse julgado. Isso. Eu acho uma sugestão minha, eu sei que seria completamente fora do padrão, seria suspender e talvez fixar um prazo para a Defensoria e para as defesas proporem ou a revisão criminal ou um HC contra essas decisões transitadas de julgado. Até que para que se justifique esse prazo é bom, essa suspensão. Esse prazo é bom, a gente cumpre ele. Veja bem, colegas. É uma decisão. Se a defesa está já trabalhando para trazer todos esses processos, todos esses habeas corpus, onde tem trânsito julgado, nós poderíamos deixar esse... eu não me preocupo aqui com a questão de ele aguardar em liberdade. Isso não me preocupa tanto. Me preocupa com relação às decisões transitadas em julgado. Então, nós poderíamos aguardar a trazida desses me permita, aguardar significa dizer que ele vai continuar preso em processo que são decisões teratológicas baseadas no que foi dito e relatado aqui. Acho que a ideia do ministro Schietti e do ministro Sebastião é ideia de prevenção, no sentido justamente de que há uma fumaça do bom direito, ou seja, um perigo em mora do que nós fomos apresentar no processo de hoje e no relatório pelo IDDD, que são 62 processos que se repetem. Então, naqueles que foram condenados, é muito plausível que se dê uma decisão, uma tutela, que ele espere em liberdade até se promover a ação. É isso, é inverter. Em dado momento, a gente inverte para que se dê a dignidade da pessoa humana que o Paulo tanto precisa. Tá bom? Excelência, eu não estou me preocupando com a soltura dele. Estou me preocupando com a extensão do voto nesses processos, e já transitados, julgados esses outros processos. Eu só tenho notícia de um
processo de um habeas corpus desse paciente que está aqui com o ministro da quinta turma, com o ministro Joel. Mas soltar eu não me oporia, mas o problema é nós darmos uma situação. Nós poderíamos dar em esses outros processos. Pelo sistema, constam processos com ministros, já constaram com o ministro João Otávio, com o ministro Ribeiro Dantas, com o ministro Joel e com a ministra Laurita. Já julgados? Não sei, eu apenas... Não, porque o nome para saber... Esse foi o primeiro, Sérgio. Esse é o primeiro julgado. Tá. Há outros 3 com trânsito em julgado, mas que ainda não chegaram ao STJ. Posso ajudá-lo? Esses 5, ministro Ribeiro Dantas, ministro, é no sentido de contribuir para o debate, de forma bem tranquila. Ministra Laurita, a senhora está julgando esse, e tem um outro, que é o 81, 8116, 882. Estava voltando do Ministério Público. Esse é recentíssimo. 816, 882. Tem o do ministro Joel Ilan, que está suspenso, que o ministro Joel Ilan disse o seguinte, decidam aqui que eu vou depois decidir lá. Ele até suspendeu. E tem outros 2, que é do ministro Ribeiro Dantas. O ministro Ribeiro Dantas não trata desse tema, trata sobre dosimetria de pena. Ou seja, o HC chegou aqui e não houve, em nenhum momento, discussão sobre reconhecimento fotográfico, porque senão eu teria certeza que o ministro Ribeiro Dantas daria a liminar. Então, só foi discutido nesse HC dosimetria. E do ministro Noronha, a mesmíssima coisa, só foi dosimetria. Então, para finalizar, a ideia é a ideia de prevenção mesmo. A prevenção ela vai pegar tanto a execução penal, vamos suspender, ou seja, é algo extraordinário, mas é algo extraordinário juridicamente, que se permite, a engenharia permite isso. Por isso, me entendo que é possível essa suspensão. Pois bem. Pois não, evidente. Nós temos a garantia de que todos os processos que ele está respondendo, e inclusive que ele foi condenado, são exatamente dentro dessa dinâmica? Nós temos essa segurança? Sim. Não, o relatório, não sei se... Sim, senhor ministro. Esse relatório retrata exatamente a realidade de cada um dos processos. E todos os processos são rigorosamente idênticos, como eu disse, todos baseados no reconhecimento fotográfico, com base nessas mesmas fotografias extraídas do Facebook, e todos os processos, quando chegam em juízo, a única diligência tomada em juízo é a repetição do ato de reconhecimento, só que desta feita presencial. Todos os processos seguem exatamente essa mesma E uma pergunta, este relatório virá, esse relatório que está esclarecendo isso, virá nesse trabalho que vai ser ainda... Sem dúvida, sim. Bom, só para encaminhar o julgamento, me parece, vou logo perguntar, alguma divergência no que toca ao resultado do voto da ministra Laurita, ou seja, todo mundo concede o habeas corpus. A discussão agora é só em relação à providência. Então, nós temos uma proposta do ministro Rogério, que foi acatada pelo ministro Sebastião, no sentido de que se dê uma liminar aqui, suspendendo a execução de todos os processos em que o réu Paulo Alberto da Silva Costa estiver sendo acusado ou tiver sido condenado com base exclusiva em reconhecimento oriundo de um inicial reconhecimento fotográfico, certo? E a ministra Laurita apresentou algumas objeções com relação aos que têm trânsito em julgado, certo? Então, no momento, me parece que, em relação a essas providências, temos o voto da ministra Laurita para que a liminar seja dada só para os processos que ainda não transitaram em julgado e os votos dos ministros Sebastião e Rogério, dando a liminar, inclusive, para os processos com trânsito em julgado. Tá ok? Então, como vota o ministro... Eu só acrescentaria essa, talvez, para não ficar em aberto,
esses processos entrando no julgado, dando um prazo para a defesa, talvez de 30 dias, para que elas providenciem ou a interposição de um HC ou uma revisão criminal para eliminar no Ok, a gente fecha esse detalhe no final. Eu quero só ver se uma das duas propostas alcança a maioria. Só em relação... O habeas corpus está concedido. Agora, só para a gente votar só essa providência. Ministro Reinaldo. A ministra Laurita, então, concede a ordem, mantém o voto com a extensão proposta pelo ministro Sebastião de comunicação do teor da decisão em todos os processos localizados. E aguardaríamos... O relatório da Defensoria Pública e do Instituto, podia até ser em grau de embargo de declaração, se for o caso, para a concessão de uma ordem de ofício. Ou Vossa Excelência poderia trazer, né, para a concessão da ordem de ofício. Exatamente, que me preocupa muito como que nós vamos já conceder a suspensão de uma execução em processos de condenações já transitadas em julgado. E como a defesa já se propõe de trazer rapidamente um relatório bem circunstanciado com relação a cada... Esse relatório já está nos autos. Já um relatório minudente, eu verifiquei com relação ao meu processo. Não, é nestes autos. Vossa Excelência não tem essa informação. Eu verifiquei com relação ao meu processo, que eu fiz um exaustivo exame da prova. Agora, eu não examinei este relatório circunstanciado. Sim, esse relatório está juntado nos autos, Excelência. O que a defesa está se comprometendo agora é a impetrar um novo habeas corpus num prazo a ser estabelecido por essa Corte. Mas nestes autos, sob julgamento hoje, o relatório do IDDD já está. Ele foi apresentado nestes autos na véspera do julgamento da sexta turma, em que houve afetação do caso para esta sessão. O relatório é bastante extenso. Presidente e ministro Reinaldo, a ministra Laurita, pelo menos, concordou em conceder a liberdade nas prisões preventivas. A discussão dela só no trânsito julgado. Que fica no aguardo de examinarmos. Mas a liberdade, se eu entendi bem, e se me permitir, a coisa julgada inconstitucional também. E a coisa julgada inconstitucional ela não pode... A ideia de mutabilidade da coisa julgada parece que a coisa julgada é mais importante que a ideia da pessoa humana, principalmente na área penal. Ministro Reinaldo. Senhor presidente, eu quero elogiar o voto também da eminente ministra Laurita Vaz, bem como as manifestações e sustentações orais dos senhores advogados, doutor Pedro Carriello, pela Defensoria Pública, e doutor Guilherme Carnelos, pelo Instituto, e dizer que é lamentável, triste e é uma realidade o racismo estrutural. Desde o meu trabalho de doutorado, venho trabalhando com essas estatísticas e, evidentemente, tenho conhecimento do que é a massa carcerária brasileira, né? Massa carcerária esta que levou o Supremo Tribunal Federal a buscar, na experiência colombiana, a possibilidade de um controle de constitucionalidade com a proclamação de um estado inconstitucional de coisas. Portanto, só tenho a elogiar tanto o voto da ministra Laurita Vaz, que, como sempre, com muita sabedoria e brilho, traz essa matéria para a discussão, como também os votos dos eminentes ministros que me antecederam, o ministro Sebastião Reis Júnior e o ministro Rogério Schetti Cruz, que estão trabalhando já com essa temática já há algum tempo e trazendo luzes e referências tão importantes para todos nós, no sentido da efetivação, da implementação dos direitos fundamentais na jurisdição penal, especialmente. Portanto, eu estou de acordo com o voto de Sua Excelência, senhora ministra Laurita Vaz, e em relação à extensão, pelas condicionantes que a própria relatora nos coloca, eu vou pedir a mais respeitosa venha para acompanhar a senhora relatora e estender, na extensão, estendendo essa soltura
apenas em relação às prisões preventivas e sem prejuízo de que seja reexaminado de forma excepcionalíssima, né, o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal no momento oportuno e de acordo com a documentação que a senhora relatora trouxer para que todos nós possamos acompanhá-la com segurança. É como voto. Ministro Antônio Saldanha, só em relação a essa questão, também para os transitados ou não, porque o mérito já está decidido. Senhor presidente, é claro, o caso, do seu ponto de vista humanístico, sociológico, antropológico, nos sensibiliza muito. E estamos tentando aqui, discutindo aqui, tentando encontrar uma solução que possa trazer concretude, viabilidade a sanar essa injustiça tamanha, sem violentar de forma absurda o ordenamento. Nós somos um tribunal de precedentes, isso me traz uma preocupação. Eu discuto aqui com os meus pares. Eu não vejo problema, eu convenho que possa ser... Eu fico preocupado até a maneira de viabilizar, porque um alvará de soltura é uma decisão precária, tudo bem. Um alvará de soltura para que os processos sejam examinados, eles já tendo sido beneficiados pela liberdade. Como viabilizar um alvará de soltura para processos que não chegaram aqui? Eu não sei como fazer. Eu não sei se nós temos instrumentos, porque a gente, conceitualmente, diz assim, tá, solta, mas a gente tem a parte formal, a parte de como fazer, como materializar isso. Quer dizer, um alvará de soltura para processos listados num relatório... O juiz da execução. Como é? Não entendi. Vai comunicar o juiz da execução. Se os processos transitarem em julgado, a execução deve ter sido iniciada. Comunicar o juiz da execução. Nós estamos dando um habeas corpus para um processo que não foi objeto de habeas corpus. Se me permite, ministro Saldanha. Claro, eu quero encontrar o caminho. Claro, todos nós estamos aqui tentando, né, de alguma forma, encontrar esse caminho que, como Vossa Excelência colocou, atenda à questão humanitária, mas também não subverta o sistema, enfim, as regras processuais. Como nós estamos diante de um habeas corpus, o habeas corpus é um instrumento, vamos dizer, informal, uma ação constitucional com características que permitem alguma flexibilidade no manejo dos pedidos, os impetrantes estão aqui. Não vejo impedimento a que eles façam agora um aditamento ao pedido inicial para que se estenda a concessão da ordem para os processos em andamento e já julgados, na conformidade do relatório que foi juntado aos autos, um relatório minudente, com cada uma das execuções penais em curso e com as ações penais e inquéritos que estão em andamento. Essa é a minha sugestão, para, pelo menos, nós darmos conformidade ao pedido que foi feito, que talvez não foi feito originalmente, mas, diante da discussão travada aqui hoje, pode ser complementado e nós deliberarmos sobre isso. Consideremos o quê? Uma liberdade que é provisória? Acho que nós poderíamos deixar esses processos... Suspensão da pena e liberdade provisória dos processos que estão em andamento. Até que em cada um desses processos possamos, em habeas corpus, ou até nas próprias ações penais, decidirmos de forma definitiva, né? Mas nós, em provimento cautelar, né, uma antecipação de tutela seria talvez melhor, diante da verossimilhança da narrativa e da documentação trazida aos autos, demonstrando que todos os processos, o resultado foi o mesmo a partir de uma única prova, que nós já julgamos ilícita, já julgamos ilegítima, porque não é bastante para a condenação, mesmo nos casos em que o procedimento de reconhecimento tenha sido feito de acordo com a lei, não é possível manter condenações, e ressalte-se, essas condenações, muitas delas foram anteriores à nossa jurisprudência, que modificou o entendimento até então tido como assente.
Então, até não vou, digamos, crucificar aqueles que tenham seguido uma jurisprudência que nós mesmos adotávamos anteriormente. Mas fato é que, hoje, toda a jurisprudência do STJ e os tribunais estão seguindo, na medida do possível, nesse sentido. Então, diante dessa realidade, não me parece razoável sustentar que alguém continue preso um dia a mais por erros judiciários claros, né? E aqui não se trata apenas de um vício formal, porque não há nenhum indicativo de que essa pessoa tenha cometido esses roubos, como foi demonstrado pela defesa, uma pessoa com 32 anos que trabalhava. Não é alguém que... Eu não consigo imaginar uma pessoa com 32 anos que começa a roubar dezenas de automóveis de uma hora para outra. Então, há uma total inversão mesmo, quando a defesa disse, de uma realidade que se teve como presente para condenar, mas que hoje nós estamos vendo que não se sustenta. Não se sustenta. Então, eu acho que nós temos que encontrar um caminho para resolver isso. Ministro Antônio Saldanha, enfim. Obrigado, Saldanha. Eu me pergunto, eu fico preocupado, claro. Preocupações polarizadas. Uma com a soltura do rapaz, que... Ministro, se o senhor me permitir, para sentir, se o senhor quiser entender que essa soltura seja, inclusive, com medidas cautelares de comparecimento na VEP... Isso não me preocupa, me preocupa com a forma. A gente está concedendo habeas corpus a processos que não estão em lugares diferentes, que não chegaram aqui. Eu me pergunto o seguinte, com toda a liberdade que nós temos e o carinho que nos une, por que não vieram 60 habeas corpus? Por dependência. Vamos lá. Há esse pedido no processo do Joel, do ministro Joel, porque o ministro Joel foi o primeiro, e nós estivemos lá. E há um pedido que o ministro Joel afetasse esse processo para cá, junto com o de hoje, e que lá, esse pedido está lá, e que lá desse efeito, né, a todos os demais processos. Mas veja, me permita... Doutor Carrello, se me permite, eu acabo de receber, aqui eu louvo a minha assessoria, esta sugestão agora da minha assessoria. Por que não concedemos prisão domiciliar? A prisão domiciliar implica a continuidade da execução da pena, mas, pelo menos, o retiramos do sistema penitenciário. Da parte da execução e da Sim, e revogamos as prisões preventivas. Já é uma alternativa que não vai, talvez, de encontro a essa preocupação. Eu nem me preocupo com a soltura dele, não. Eu estou preocupado com a forma. A gente vai estar dando ordem em processo de outras pessoas. Mas só lembro ao ministro Saldanha, Vossa Excelência me permite. Votar, mas posso falar. Por favor, deve. O Supremo concedeu mais do que isso. Habeas corpus coletivo, então, há inúmeras pessoas dizendo que cada juiz verificasse que se uma mãe uma grávida ou mãe de filho até 12 anos... Mas o que o situação Supremo é outra. Exatamente. Então, ele delegou ao magistrado a verificação aí a da gente condição poderia, do caso concreto. Nós não estamos fazendo isso. Eu sei, mas a minha sugestão... Eu tenho como verossímil e vou soltar. Veja bem, a minha sugestão é que a gente concedesse um habeas corpus de ofício para todos os processos, seja em que estágio estivessem, inclusive para os transitados em julgado, determinando que o juiz da execução os reexaminasse e, se verificasse que a condenação ou que a acusação decorre sempre dessa situação originária de um reconhecimento fotográfico inicial, que pusesse o réu na rua ou suspendesse a execução da pena. Ele já estará na rua, né? Quer dizer, que suspendesse a execução da pena e que os juízes dos processos ainda em tramitação reavaliem a situação da prisão. Pronto. Eu acho que essa seria uma... Ele é solto. Eu acho que essa seria uma situação que atenderia do ponto de vista formal. Nós temos um processo ainda a ser julgado, um habeas corpus que está com o ministro Joel. Vários processos. Não, um que está com o ministro Joel, que eu sei desse. Vários, esse, com o ministro Joel. Eles estão dizendo que tem um relatório,
Veja bem, se vier para mim, eu vou mandar instruir cada um. Está nos autos, ministra Laurita. O relatório está nos mas autos. eu não tenho o habeas corpus que era com relação a esse processo. Este HC que Vossa Excelência relatou está nos autos. Está nos autos, mas eu não instruí com relação às demais. Eu não fiz instrução. Eu só tenho instrução com relação a esse caso. Vamos fazer assim. Então. Eu não tenho com relação aos demais. Olha a minha preocupação. Agora, o ministro Joel poderia fazer isso nesse processo que nós não julgamos ainda. Mas, a solução que o ministro presidente... o ministro Joel não veio à sessão de hoje e nós precisamos terminar. Presidente, Vossa Excelência deu uma ótima sugestão, junto com o ministro Saldanha, de nós determinarmos a imediata soltura e a determinação para que os juízes de cada processo e o Tribunal de Justiça, nos que estiverem em apelação, não sei, num prazo que nós assinalarmos, avaliem, à luz do que foi aqui decidido, se esses processos podem continuar. Pronto. Porque pode ser que seja um caso, pode ser que desses 62 tenha um caso em que ele tenha praticado um outro crime de outra maneira e tenha outras provas. Nesse caso, ele não será solto. Uma coisa além isso. Eu acho que se alguém oficiar eles nos informam para que eles apliquem, procedam à soltura, desde que o caso seja idêntico a esse aqui, ou seja, baseado isso que me exclusivamente eu não tenho essa informação. No reconhecimento fotográfico. Eu vou tomar. Como é que a gente pode vou tomar como fé a palavra dos defensores e este relatório que é minudente para, diante do que se produziu neste caso e nos demais que já estão aqui nos autos, concluir, e não creio que seja leviano concluir, que os demais foram a partir desses reconhecimentos isolados. Certo, mas não custa, se houver uma realidade contrária a essa, nós revogamos. Uma providência cautelosa. E que atingirá a finalidade que é tirar esse rapaz do sistema. Eles vão avaliar o processo. Nesse caso não foi isso, a gente pode reavaliar a decisão. Excelente. Ministro Messó Zulay. Pronto, agora eu quero ver. Presidente, em primeiro lugar, eu quero enaltecer o primoroso voto da ministra Laurita Vaz e também o trabalho dos doutores advogados aqui que estão incessantemente defendendo os seus clientes, e acredito eu que sem nenhum interesse econômico. Com o paciente que está aqui, eu acho que o interesse de Vossas Excelências é puramente moral, ideológico, não é? E eu também me faço assim, solidário nesse aspecto, porque, embora seja branco, eu já senti o racismo na pele também, sabe? Eu sou judeu e estudei em escola pública e fui vítima da malhação de Judas. Então, hoje isso não acontece mais, mas nas sextas-feiras ocorria, e eu, quando tinha 8, 10 anos, eu fui o Judas, na sexta-feira, e apanhei muito, sabe? Então, só por ser judeu, e sei o que é o negro sofrer só por ser negro. Então, eu falo isso não por um sentimento de empatia pelo próximo, não, é porque eu já senti isso mesmo. Eu pertenço a um povo que sofre há 5.000 anos. Então, meus parabéns pelo gesto que Vossas Excelências estão tendo aqui, que eu tenho certeza que é gratuito. Não estão ganhando absolutamente nada com isso. E o racismo estrutural é uma realidade no nosso país, e a nossa Corte, o Superior Tribunal de Justiça, tem feito, sim, tem feito, através desses gigantes do direito que Vossas Excelências estão vendo aqui. Eu aqui me considero um anãozinho, né? Mas tem feito no sentido da preservação dos direitos fundamentais tão caros à sociedade. Bom, tudo aqui eu acho que já foi dito, não é? Então, agora, senhor presidente, Igreja Quinta Turma, senhores ministros, tudo para mim está sendo uma novidade, né? Porque o caso traz novidades, né? Eu me recordo que em 1986 fui despachar com o saudoso desembargador, já faleceu, Ricardo Regueira, ele ainda era juiz, e eu levei uma petição para ele no balcão. Naquele tempo, o juiz era uma figura ainda sacrossanta, né? Não se despachava, ele era hoje em dia vulgarizou, infelizmente, né? E o juiz me impressionou muito, porque ele pegou a minha petição no balcão e disse, deixa eu ver o que é isso, chamou a diretora de secretaria, olhou o processo e despachou no balcão. Ele não despachou
não despachou no gabinete, nem disse para fazer conclusão, despachou juntos defiro, depois de olhar o processo. O que está me preocupando aqui, que me parece que é a preocupação também do ministro Saldanha, da ministra Laurita, é despachar em cima de 70 processos sem olhar o processo. Somente, obviamente que eu não estou absolutamente desqualificando ou desconfiando da palavra do advogado, mas o nosso sistema jurídico é no sentido de examinar o processo. Como é que eu vou despachar 70 processos sem, ao menos, examinar o processo? Eu realmente, assim, eu louvo a atitude, assim, chego até a me emocionar vamos dizer assim, do aspecto emocional pelo qual entrou e enveredou o ministro Schietti e pela revolta que ele está sentindo do sistema e da injustiça que está sendo cometida contra o paciente, né? E a vontade que dá é mais do que isso. A vontade que dá é mandar soltar, trancar tudo, fazer. Infelizmente, a injustiça está sendo perpetrada há alguns anos já, não é? E é assim que se faz. A gente pode corrigir isso de uma penada, uma canetada só, uma decisão. Eu, pelo menos, só li o relatório e o voto da ministra Laurita. Não conheço mais nada, absolutamente nada. Fico preocupado de decidir dessa forma em 70 processos. É óbvio que, da minha cabeça, passe como na de todos, que o sujeito ter cometido, com a idade dele, tendo sido porteiro e dono de uma lava-jato, 70 roubos, isso não entra na cabeça de ninguém. Mas não é com base nisso que eu possa decidir em cima de 70 processos. Eu tenho muita preocupação com isso. Os advogados estão agindo corretamente. Vou trazer amanhã ou daqui a pouco. Também não me parece razoável determinar um prazo para que o advogado traga o habeas corpus. O advogado, a justiça é inerte. Ela só funciona a partir da provocação do advogado. O advogado provocando, com um habeas corpus, trazendo os 70 processos, despacho, se isso cair comigo, bom, eu vou examinar o mais rápido possível, não posso adiantar o que eu vou fazer, mas que eu vou examinar em 24 horas, eu vou, se cair comigo. Agora, sem examinar o processo, eu fico preocupado. Então, presidente, eu, pedindo todas as vênias, eu acompanharia o voto inicial da ministra Laurita. É como eu estou votando. Ministro Jesuíno Rissato. Pois não. Só porque, como eu estou recebendo a informação da minha assessoria que trabalhou neste processo, ela está dizendo o seguinte: há nos autos o relatório do Instituto, o auto, com a lista das ações, mas não a íntegra das ações penais. Não a íntegra. Eu não tenho como verificar isso aí dentro desse processo. Por isso a minha sugestão de que a concessão da ordem de ofício fosse para que o juiz da execução verificasse se a acusação ou até a condenação decorre dessa dinâmica probatória. Mas, presidente, isso é trabalho do advogado. Não é trabalho do juiz. Nosso. Não é trabalho nosso. O que ele pode fazer é trazer as 70 ações para cá e a gente examinar. Agora, induzir o juiz, dizer, olha, faça isso, faça aquilo, dizer, até estamos adiantando. Não é trabalho da corte de precedentes. E tem outra coisa, Excelência. O juiz de execução só cabe examinar aquilo que já transitou em julgado. O juiz não tem condição, o juiz de execução, de antecipar em ações que ainda não transitarem em julgado. Mas as que não transitarem em julgado seria para o juiz do processo. Mas, então, fica a cargo da Defensoria fazer outro, esclarecer cada... Não, eu apenas mencionei isso, ministra, porque é um caminho que o Supremo já seguiu. Naquele caso do habeas corpus coletivo das grávidas e das mães de menores, o Supremo concedeu dizendo que cada juiz examinasse no caso concreto. Eu estou dizendo que, em tese, poder fazer isso, nós podemos. Perfeito. E algumas coisas que são trabalho do advogado nas ações em geral, no habeas corpus, elas podem ser trabalho do próprio judiciário. Por quê? Porque a legislação sobre habeas corpus, ela permite ao judiciário suprir falhas que o habeas corpus tenha, conceder coisas que não foram pedidas, mas com o processo e, na mão, inclusive, conceder habeas corpus. Eu sei, eu estou só sugerindo, ministro Messode, que a gente estava falando de impossibilidades formais. Perfeito. E aí eu estou tentando
Já que eu não posso votar, mas Senhor posso ministro, falar, eu estou tentando contribuir para a discussão. Senhor ministro, o senhor me permite, o pedido é de uma cautelar para a preservação da liberdade. Mas, Vossa Excelência, venha com pedido. Mas está 24 vendo. horas será O pedido eu apreciado. fiz aqui da tribuna, Excelência. Não, mas, Olha só. O pedido eu fiz da tribuna e com mas base... eu quero ver os documentos, Não, eu e- pelo menos, né, os outros também. Os documentos, traga os documentos para a gente examinar. Vossa Excelência está falando, a gente tem que, Ministro, tem que examinar o processo. Espera um minutinho. Eu até concordo que a gente tenha que examinar, ou, sei lá, delegar ao juiz, pedir ao juiz que examine. Agora, eu acho importante também que a gente possa avançar um pouquinho Sim. nessa dimensão do suposto ativismo, mas eu acho que a gente pode avançar um pouquinho no sentido de, pelo menos, determinar a soltura de caráter precário, uma cautelar. Tá bom. Mais importante. Soltura. E os processos, se algum processo tiver alguma informação que traga uma contradição, a gente revê. Eu estou de acordo com isso. Pronto. Solta ele, pronto. Então, ótimo. Rapaz. E para por aí, né? Aí o para habeas por corpus aí, vem claro. e a gente examina, reexamina. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, eu cumprimento aos ilustres advogados que ocuparam a tribuna e quero louvar também o voto da ministra Laurita e dos demais. Eu vou acompanhar o voto da ministra Laurita, eu só queria saber se a relatora está acatando a sugestão da soltura do acusado. Não preocupo, eu não preocupo com a soltura dele. Não estou me preocupando com a soltura dele. Eu até posso concordar com soltura, me parece razoável. As ações que já transitaram em julgado vai para o juiz de execução. As que não transitarem em julgado ficam a cargo do juiz de cada processo. Respectivo juiz ou tribunal. De posse da nossa decisão aqui. De posse da nossa decisão. Eu penso assim também. Agora, eu não vejo como vi, para mim também, 70 ações para que eu possa examinar. Não. Eu acho que a ideia é justamente essa. Eu não tenho A como gente fazer isso. concederia a soltura e determinaria ao juiz do processo, ao juiz ou tribunal do processo, e, caso o processo ainda esteja em andamento, e ao juiz da execução, caso o processo tenha transitado em julgado, para verificar se a acusação ou a condenação decorreram exatamente da dinâmica probatória que nós estamos repelindo nos presentes autos. De todos os processos. Está nos autos. Ela fez? Relação com as ações, não. Está Olha nos aí. autos Uma a coisa, relação de todos os processos. gente, mas as relações, mas eu não posso examinar um bom. caso Não, mas para com base oficiar, numa relação. Só para oficiar ela pode. Só para soltura. Falou com relação à soltura. Olha, nós temos 60 ações oriundas da mesma delegacia, que é o 54º Distrito Policial de Belford Roxo, e uma ação do 60º Distrito Policial de Duque de Caxias, que deram origem a 57 processos em Belford Roxo, 24 na primeira vara criminal e 32 na segunda vara criminal. Então tem a um relação. processo na vara criminal de Nova Iguaçu, bom, tem a relação. na 43ª vara criminal do Rio de Janeiro e um na primeira vara criminal de São João do Meriti. E ainda um na vara criminal de Duque de Caxias. É isso, doutores? É isso. As folhas 335 Todos são dos autos... idênticos. Todos aqui nos autos. As folhas Se faltar 335 algum dos autos- processo, a própria defesa vai descobrir, olha, ainda tem tal. No sentido... Pô, não. Ia mais adiante. Eu determinaria um encaminhamento da cópia dessa decisão à corregedoria Da polícia. da Polícia do Rio de Janeiro. Também acho. Ainda mais que está concentrado todos esses fatos em duas delegacias, Aí para eu que se concordo. apurassem eventuais responsabilidades. Precisamos começar a tomar essa providência. Muito bem. Eu iria nesse sentido também. Vamos só para a gente terminar. Eu voto com o eminente relator e concordo com a soltura do voto. Ok. Ministro João Batista. Senhor presidente, no início de minha vida pública, que já dura 50 anos, fiz concurso público e curso preparatório para agente e delegado de Polícia Federal. Em cursos na Academia Nacional de Polícia, tive aulas sobre reconhecimento de pessoas e coisas. No reconhecimento de pessoas,
era recomendado que atentássemos para 12 itens da aparência física. Mesmo tratando-se de um exercício dirigido, ou seja, o observador era estimulado previamente a fixar os caracteres da pessoa, constatavam-se grandes divergências no momento da descrição prévia e do efetivo reconhecimento. No caso concreto, além disso, o reconhecimento baseou-se em 3 ou 4 itens, e mesmo assim, nesses escassos itens, houve divergências. Faço estas considerações para, finalizando, acompanhar a posição da ministra Laurita Vaz, com a cautela que ela propôs, né? Também seguida pelo ministro Mesoldi, inclusive para efeito de oitiva prévia do Ministério Público Federal sobre estas inovações que estão sendo propostas. Penso que seria uma boa medida ouvir previamente o Ministério Público Federal sobre esses pontos. Em síntese, acompanho o voto da ministra relatora. Então, eu só preciso agora verificar em que medida a ministra relatora concorda com o que foi proposto. Vossa Excelência, então, concorda que se conceda a ordem para soltar... Absolver nessa ação, né? Absolver nessa ação. Não, isso aí, tá. o que está no voto está ok, mas a extensão seria soltar imediatamente o paciente Paulo Alberto da Silva Costa, determinando aos juízes ou tribunais perante os quais os processos estejam correndo, que os examinem sob o ponto de vista de saber se a acusação segue essa dinâmica probatória que nós estamos repelindo. E, nos casos em que já tiver havido condenação, para os juízes das respectivas execuções fazerem o mesmo. Ok? Posso proclamar assim? Pode proclamar. Comunicação... Sim, e a comunicação à Corregedoria de Polícia. Ministro Reinaldo, Vossa Excelência concorda? Ministro presidente, só em relação aos habeas corpus que foram, digamos assim, sugeridos, é importante que esses HCs sejam impetrados inicialmente os relativos aos inquéritos e ações em curso perante o Tribunal de Justiça, para não haver supressão de instância. Senão, para não... Não pode também vir direto aqui, só para... Claro. Já estará solto, quer dizer, Bom, tem uma certa tranquilidade. Eu quero, antes de proclamar, dizer que, apesar da terrível situação do presidente nas nossas sessões de não poder votar, eu estou muito orgulhoso desta sessão. Um poeta romeno chamado Ezra Pound disse certa vez que os poetas são as antenas da humanidade. E o poeta Caetano Veloso, há exatos 30 anos, em 1993, no disco e na música Haiti, ele disse essa situação. A fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos de tão pobres, são tratados. Essa situação, eu acho que nos mexeu com a alma de todos nós nesse dia, porque talvez este julgamento comece a mudar isso, e com essa providência de também envolvermos a Corregedoria de Polícia para tentar construir uma polícia mais atenta a essas questões. Nós precisamos disso. Então, eu vou proclamar da seguinte forma.
a sessão, por unanimidade, concedeu a ordem para absolver o paciente com fundamento no artigo 386, 7º do Código de Processo Penal e ainda concedeu uma ordem de ofício para determinar a sua soltura imediata em todos os processos, cabendo todos os processos listados nos autos, cabendo ao juízo ou tribunal perante o qual eles estiverem correndo aferir se realmente a dinâmica probatória é exatamente a mesma repelida nestes autos. E, no caso dos feitos que já tiverem transitado em julgado, que o faça o juízo da execução. Então, sim, expedindo-se ainda ofício comunicando a íntegra desse julgado à Corregedoria de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. E também se oficia a todos os juízes, a todos os membros deste tribunal, porque que porventura possam ter feitos com esse paciente para que os examinem com relação a essa questão da dinâmica probatória. Ok. Então está encerrado o julgamento. Boa tarde a todos.